Olá, pessoal. Donald Trump assumiu o comando dos Estados Unidos da América e já no discurso de posse expressou de forma inequívoca as suas posições ideológicas. Assinou já no primeiro dia vários decretos presidenciais oficializando as suas promessas de campanha. Afinal, o que acontecerá com o mundo nessa nova gestão de Donald Trump à frente dos Estados Unidos? Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem, pessoal, se o assunto de seu interesse é economia política, finanças, estratégia empresarial e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Bem, o assunto do momento no mundo todo é a posse de Donald Trump na presidência da maior potência militar e econômica do planeta, por enquanto. Como de costume, não vou abordar o tema com o senso comum que já se espalhou em todos os canais de comunicação pelo mundo todo, na grande mídia e na internet. Vejo na retórica e nas ações de Donald Trump um sinal de desespero, uma clara demonstração de quem sabe que o Império Americano está em declínio. Suas bravatas contra o mundo, inclusive contra seus aliados, é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Quem precisa ameaçar todo mundo é porque sabe que já não tem como liderar pelo exemplo. Ele quer conquistar o público interno escondendo o verdadeiro problema da economia estadunidense, e o público externo tentando congregar os países pela força e não pela cooperação. A história é implacável. Todos os impérios tiveram a sua ascensão e queda pela sua sanha expansionista, militar, cultural e econômica. Nações que se tornaram grandes potências, a partir de certo momento, começaram a cavar sua própria queda na medida em que se tornaram insaciáveis na busca de mais riquezas, solapando a soberania de outras nações. Foi assim com o Império Romano e mais recentemente com o Império Britânico, que perdeu a sua hegemonia na Segunda Guerra Mundial, sendo substituído pelo início do Império Americano. O acordo de Bretton Woods, que elegeu o dólar como unidade de troca global, colocou os Estados Unidos em vantagem econômica frente às demais nações do mundo. Iniciava a Guerra Fria, com a União Soviética contrapondo a potência capitalista ocidental. Bretton Woods foi vigente até 15 de agosto de 1971, quando os Estados Unidos aboliram unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. Com a derrocada do bloco soviético e os Estados Unidos emitindo sua moeda apenas fiduciariamente, sem necessidade de lastro, o dólar se tornou o principal instrumento de poder na nova geopolítica mundial. Não por coincidência, nasce o neoliberalismo. Sem mais a disputa por mentes e corações, o estado de bem-estar social imposto ao capitalismo pela Guerra Fria começou a ser desmontado com ataques às políticas sociais e conquistas dos trabalhadores. Desde a década de 1980, observou-se uma enorme eclosão da desigualdade econômica, sobretudo nos Estados Unidos da América. É notável como o país evidencia um dos níveis mais elevados de desigualdade entre os países desenvolvidos. A retórica de Trump, com discursos xenófobos e racistas, escondem o verdadeiro problema da economia estadunidense. Joseph Stiglitz, economista estadunidense e Nobel de Economia em 2001, em The Price of Inequality, How Today's Divided Societies Endangers Our Future, em português, O Preço da Desigualdade, como a sociedade dividida de hoje põe em risco o nosso futuro, disse: sociedades amplamente desiguais não funcionam com eficiência e suas economias não são estáveis nem sustentáveis a longo prazo. O capitalismo americano, que eles tentam impor ao resto do mundo, é o cerne do problema dos Estados Unidos. Países com níveis elevados de desigualdade tendem a apresentar desempenho insatisfatório em indicadores de mobilidade social, direitos humanos, segurança, saúde, educação, entre outros. Aqueles que se encontram na porcentagem mais pobre acabam pagando um preço muito alto pelos efeitos danosos da desigualdade na economia. A partir das disparidades de distribuição de renda e riqueza, a intensificação da mobilidade social restringida e oportunidades desiguais. Dados do Federal Reserve, o Fed,
mostram que em 1989 a fortuna dos 0,1% mais ricos somava 1,76 trilhão e era 2,26 vezes maior do que a dos 50% mais pobres, 780 bilhões. No final de 2022 o valor era de 17,6 trilhões, mais de 4 vezes maior que a riqueza dos 50% mais pobres da população dos Estados Unidos, 4,16 trilhões. A desigualdade de resultados entre a geração de hoje é a fonte da vantagem injusta recebida pela próxima geração. A distribuição irregular de renda e a acumulação desproporcional de capital, em particular a riqueza privada, fez com que os Estados Unidos fossem o país com o maior aumento da desigualdade a partir da década de 80. Por conseguinte, esse problema, além de afetar a economia, afeta a segurança e a doutrina democrática de um país. Isso demonstra o crescimento da insegurança nos estadunidenses, tendo em vista que, em se tratando do aumento da desigualdade econômica, a população perde a confiança no Estado, aumentando níveis de insegurança, violência e extremismo. O aumento da desigualdade econômica nos Estados Unidos é o principal motivo do declínio do país. Ao invés de atacar o verdadeiro problema, Donald Trump elege internamente os imigrantes como os responsáveis pelas mazelas da sociedade estadunidense e externamente elege os demais países como inimigos da economia americana. Como o próprio Trump declarou recentemente, deixar que outros países deixem de utilizar o dólar como moeda para as transações internacionais é como perder a Terceira Guerra Mundial. Pelo menos uma frase lógica proferida por ele. Atualmente, mais de 90% das transações cambiais no mundo são feitas em dólar. É isso que os Estados Unidos querem proteger. O uso do dólar é a principal força por trás dos Estados Unidos. A demanda por dólares é alta porque muitos países mantêm reservas e fazem transações na moeda americana, principalmente com petróleo. Os Estados Unidos só precisam imprimir dólares para pagar as suas contas, diferente do restante dos países que precisam proteger as suas moedas. Se essa demanda começar a cair, será um enorme problema para os Estados Unidos. Esse é o maior desafio para os Estados Unidos. A maior ameaça são os países do BRICS começarem a fazer as suas transações em outra moeda. Não à toa, Trump ameaça taxar em 100% os países do BRICS caso eles tentem utilizar outra moeda que não o dólar. Um líder de um partido que vem de ser contra os impostos agora quer tarifar todo mundo. O povo estadunidense bate palmas como se não fossem eles, os cidadãos americanos, que pagarão pelas tarifas nos produtos importados que comprarem. Dados do FMI mostram que o BRICS representam 37,3% da economia global, calculado pela paridade do poder de compra. O G7, Estados Unidos e União Europeia, representam 29,3%. Segundo o Fórum Econômico Mundial e a S&P, os BRICS consomem 35% do petróleo do planeta, mas vão controlar metade da produção mundial de petróleo. Se considerarmos a nova composição com 36 países, os BRICS somam 47% da produção industrial mundial e 57% da população. Os BRICS crescem mais que o G7 há décadas. É um novo mundo econômico. O Império Americano e o seu modelo estão em declínio em relação aos BRICS. A unanimidade e o domínio dos Estados Unidos acabou e o mundo tenta entender como navegar nessa nova ordem global. A ideia de que os Estados Unidos estão tão à frente dos outros países por sua potência militar e pode impor a sua vontade ao resto do mundo é coisa do passado. Os Estados Unidos não podem mais decidir como o mundo será. O próprio capitalismo difundido pelos estadunidenses consolidou que o poder é antes de tudo econômico e não somente militar. Sua tentativa de sufocar a Rússia com suas sanções econômicas foi derrotada pelos BRICS. Com a queda da hegemonia do dólar, os Estados Unidos não terão mais suas fontes infinitas de financiamento e nem irão exportar mais suas crises para os outros países. Antes, qualquer país que desejasse investir no crescimento de sua infraestrutura ia a Nova York, Londres ou Paris, pedir e esperar por um empréstimo para o seu desenvolvimento. Se desejassem fazer comércio, iriam aos mesmos lugares. Agora, todos têm uma segunda opção. Os BRICS têm dinheiro e têm mercado consumidor. Os BRICS estão mudando o jogo. O bloco é fonte de apoio para outras nações. Os países estão se adaptando a uma economia global em mudança. Independente de ideologias,
os BRICS estão abraçando novos países sem ter na sua agenda uma imposição de seus valores e suas culturas. É um bloco de cooperação econômica. Enfim, na minha visão pessoal, as ameaças de Donald Trump dizem muito sobre o declínio do Império Americano. Tentar demonstrar força nesse momento é muito mais um sinal de fraqueza. Sua retórica está eivada de sua crença imperialista e reacionária. A história segue, o mundo evolui e Trump é apenas o mensageiro do início do fim do Império Americano. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.